Você assiste o podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro, abordando diversos assuntos de total interesse da população remigense, recebendo convidados para entrevistas e ouvindo a sua opinião. Aqui, Remígio tem o destaque que ela merece. Podcast Fala Remígio, com Dedé do Matadouro. Missão dada é missão cumprida. Boa noite a todos. Hoje, sexta-feira, Carnaval, 17 de fevereiro, estamos aqui, como prometido, o ex-vereador Napoleão Fernandes, onde discutiremos vários assuntos, né, em relação à política do nosso município, como foi a experiência dele dentro da Casa Legislativa de Emanuel Misael, e inúmeras outras perguntas. Espero que vocês compartilhem, que vocês façam a sua pergunta. Estamos aqui para esclarecer e, ao mesmo tempo, dialogar diretamente com vocês os assuntos pertencentes ao nosso município. Boa noite, João Napoleão, fica à vontade. Boa noite, boa noite a todos os ouvintes que estão nos acompanhando através do YouTube, de José Raimundo, nosso querido Dedé. Desde já, Dedé, quero expressar os meus parabéns a você pela iniciativa. Eu acho que é muito válido, eu acho que Remígio só tende a ganhar com mais informação, né? Cultura, porque o podcast vai abranger uma série, uma gama de assuntos que é interessante para a sociedade. E eu sou grato a Deus, grato a você por essa oportunidade que tem nos dado de, mais uma vez, trazer ao povo de Remígio um pouco sobre o que nós podemos interagir na Câmara de Vereadores, podemos aprender como funciona um pouco aquela máquina e sobre a política também, né? Como nós fazemos a leitura do que ocorreu e do que vem ocorrendo e das tendências futuras da nossa política e da nossa cidade, enfim, porque tudo é regido pela política, sobre aqueles que gostam de política e também sobre aqueles que não gostam de política, mas todos são regidos pela política, enfim. Napoleão, eu gostaria de iniciar a gente conversando numa área que você também passou 4 anos lá, tem um conhecimento, viu como é que ela funciona e tudo. Como você vê hoje a nossa Câmara Municipal, na qual você já fez parte como representante do povo vereador? Dedé, eu queria começar dizendo o seguinte. Eu nunca tive pretensões políticas, na verdade. Eu sempre fui reservado, meus negócios sempre foram uma vida bem mais privada e tal. Mas uma vez que tive a oportunidade de chegar à Câmara de Vereadores, eu me deparei com a experiência, eu me candidatei no intuito de poder ajudar o povo de Remígio, de poder levar proposituras que viessem a atender a necessidade da população remigense. E o povo me deu essa oportunidade de chegar até lá. E chegando à Câmara de Vereadores, eu me senti, na verdade, muito impotente diante de tudo que é gerido. Que a gente pensa uma coisa quando está de fora, né? Perfeito. Quando chega lá dentro, você vivencia outra.
E de repente você chega lá e vai ter muitas decepções, você vai se sentir muito impotente diante do universo, do que ocorre lá dentro, das coisas que ocorrem lá dentro. Seria interessante, claro, eu continuo gostando da política, apesar das decepções, apesar dos desapontamentos que tive, eu continuo gostando de política. E aí agora, tendo essa visão que eu tive de dentro da máquina da Câmara de Vereadores, eu entendo hoje, eu estou convencido de que deve haver uma participação. Eu acho que o cidadão, ele não pode ser omitido desse processo. Quanto mais ele participar e acompanhar o mandato do seu vereador, do seu prefeito, do seu deputado, enfim, governador, presidente, durante todo o período do seu mandato, será interessante e não só pode fazer muita diferença, né? Na época da eleição. Então eu tive essa experiência na Câmara e aqui, assim, mais à frente a gente vai falar um pouco sobre as coisas que ocorreram lá dentro. Sim, com certeza, com certeza. Que, mais detalhada. Mas a Câmara de Vereadores é o lugar do povo e, inclusive, queria deixar aqui para o povo de Remigense saber que, por pessoas que convivem ali desde o início, disseram que na época, o mandato de 2013 a 2016, esse período foi o período de uma Câmara mais autônoma que houve, uma Câmara independente, que expressou o maior nível de independência e de autonomia de toda a história da Câmara de Vereadores. Isso dito não por mim, mas por pessoas já que conviveram com vários mandatos, pessoas mais velhas do que eu, pessoas que têm uma vivência em convivência diária, direta com a Câmara de Vereadores. Nesse pleito de 2020, no qual você também participou, obteve 196 votos, perfeito, com humildade, com sua proposta, pessoas que acreditaram, entendeu? Que sabem qual é a sua linha de trabalho, entendeu? E hoje já faz 2022, já vamos entrando para o 3º ano de mandato. Qual é a sua leitura da Câmara atual junto ao Executivo em relação ao nosso município? Assim, eu fico triste, Dedé, eu fico triste um pouco, porque eu aceito o processo, sem dúvida alguma, mas eu acho que há eu estou tocando logo no primeiro ponto da nossa votação de 2020, né? E a gente fica triste porque a gente ainda vê um pouco o povo muito aquém do processo. Participa, sim, da eleição, mas do processo... Pouco participa do mandato. Do mandato. E por essa razão, eu tive 196 votos, e pessoas como eu, como você e outras pessoas que poderiam trazer benefícios, uma visão diferente, honestidade à Câmara de Vereadores, que é isso que nós estamos precisando, de repente fica de fora da Câmara, e isso o povo perde muito com isso. Acredito que eu espero que Remígio reveja isso, o povo possa participar mais, possa ter mais um interesse maior, um desejo maior por participar do processo. E por essa razão, falando da eleição de 2020, eu vejo a Câmara hoje uma Câmara muito omissa, muito omissa. Nós temos 11 vereadores. Eu não ouvi até agora falar de nenhuma denúncia, não há um movimento em relação a isso, não há uma prestação de conta clara de um vereador. Você sabe muito bem que quando é época de eleição, todo mundo monta os seus palanques e vai às ruas pedir voto, dizer as suas proposituras para o seu mandato. Porém, quando é eleito, isso de prefeito, vereador e demais candidatos, quando é eleito, esquece o povo, não vai mais às ruas. E por que não monta o palanque, da mesma forma que você montou o palanque para pedir o voto? Então, eu fui o primeiro e único até agora, vereador na história de Remígio, que fez o palanque antes da eleição e fez o palanque depois da eleição. Eu fiz 3 atos públicos,
O primeiro ato público, 6 meses após o meu mandato, em setembro aproximadamente, lá na Lagoa Parque. O segundo ato público foi na rua Joaquim Cavalcante. E o terceiro ato público foi na Praça Remígio José. E isso tudo prestando contas ao povo de Remígio, dizendo quanto veio, qual a receita de cada secretaria, quanto foi gasto em cada secretaria, trazendo ao povo o orçamento. Procurando esclarecer mais ou menos como é que funcionava lá dentro. Esclarecer ao povo, porque o mandato é do povo, não é nosso, o mandato é do povo. Então o povo precisa e merece ser informado a respeito disso. Então eu vejo uma Câmara hoje muito omissa. Na verdade, eu fico às vezes até irado, revoltoso com alguns comportamentos de alguns vereadores. Porque primeiro nós sabemos que há um conluio, a verdade é essa, há um conluio de Câmara com Prefeitura, que sempre houve isso, a verdade não é de agora, a coisa já vem de muito tempo. E eu no meu pensamento, quando eu fui eleito, pensei em romper essa página. Fiz o que fiz, né? O que teve ao nosso alcance eu fiz, mas ainda percebo que isso é vigorante hoje em dia. Os vereadores omissos, opacos, e para se destacarem em seus mandatos, eu fico observando, Ade, o vereador passa os 4 anos, e a obra desse vereador muitas vezes dar uma placa de homenagem, um voto de aplauso a um, botar nome de rua em outro canto, trazer um título de cidadão remigense para uma pessoa. Ele passa os 4 anos fazendo essas coisas, que eu não sou contra quem faz, mas assim, que o mandato da pessoa não seja centrado nessas coisas diminutas. O vereador ele foi eleito para fiscalizar os atos públicos. Então é dever do vereador fiscalizar, denunciar havendo irregularidade. E isso eu não vejo na Câmara de Vereadores, eu vejo uma Câmara calada, omissa, uma Câmara contemplativa, só assiste a tudo que está ocorrendo. E eu quero já abrir um parênteses e parabenizar você mais uma vez. Obrigado. Pelas suas postagens, pelas suas reportagens, você investigando, denunciando, elogiando quando se tem que elogiar. Então, e pessoas como você, Dedé, está fazendo muito mais por Remígio do que grande parte da Câmara Municipal. É mais de 1 milhão o orçamento anual em vão. Estamos pagando a maior parte da Câmara, nós contratamos secretários da Prefeitura. Ou seja, o vereador, o comportamento dele é como secretário, e não como vereador, como fiscalizador do povo. Então isso é muito triste. Infelizmente nós não vemos lá uma voz que possa bradar e gritar que tem algo errado ali. E quando a gente vê, Napoleão, percebe-se que nesse pleito, por ter sido 4 candidaturas, né, a gente vê que diante da oposição hoje, a gente não pode ter a certeza de dizer que tem uma oposição unida, porque 3 foram por uma coligação, né? Exato. E 2 de outra coligação e o resto da situação. Perfeito. Entendeu? Que são situações. Então, nesse caso, quando a gente olha para o lado da oposição, você percebe no sentido que não há, hoje sim, a gente tem 2 vereadores que eram situação e hoje são oposição, né? Ao governo. São 2, né? Com 3. É uma oposição, eu diria uma oposição conveniente, né? Porque até ontem eles eram situação. É uma oposição conveniente. Ou seja, esse problema, que é outro problema que eu denunciei na Câmara Municipal, continuo denunciando porque eu sou contra esses termos de oposição e situação. Por quê? Porque isso é mau, é nocivo ao povo, à sociedade remigense. Porque nós, uma vez eleito, não deveríamos ter situação nem oposição, não deveríamos ter. Por quê? Porque subentende que a oposição são aqueles que são contra o prefeito. E situação são aqueles que são favoráveis ao prefeito. E não deveria ser assim. Todo vereador deveria tomar uma postura de isenção, uma postura neutra,
diante do seu mandato e investigar. E como disse, havendo o prefeito feito algo positivo, como eu fiz na minha época, no então mandato do prefeito Chió, eu fiz isso. Eu tinha uma postura de investigação, de denúncia. Quem quiser pode ir no Ministério Público e ver as minhas representações que eu fiz. Mas quando, por exemplo, na época em que Chió inaugurou, converteu o SESC no PA, no pronto atendimento, inaugurou, eu estava lá presente, aplaudindo. Então eu acho que deve ser essa postura. E voltando mais dentro do ponto que você falou, nós temos uma oposição e infelizmente, Dedé, eu vejo isso há muitos anos e sempre eu acho que isso, não sei até quando, eu digo sempre, mas na verdade não sei até quando isso vai perdurar, que o prefeito que está no poder, no atual mandato, sempre vai ter uma situação de maioria. Por quê? Porque a prefeitura, queridos ouvintes remigenses, você já imaginou isso é coincidência? Você acha que isso é coincidência? Que o prefeito sempre faz maioria na Câmara? Não é coincidência, Dedé. Por quê? Porque a prefeitura, ela tem material de comércio, ela tem produtos, ela tem a moeda de troca. Sim, então, a prefeitura chega a um vereador e propõe a ele as portas abertas, propõe a ele acesso direto às secretarias, enfim, como nós temos hoje um vereador que é um dos vereadores mais votados em Remígio durante bem uns 4 ou 5 mandatos, que esse vereador não tem uma denúncia contra ninguém. Não tem uma denúncia, 4, 5 mandatos, não sei, eu não tenho uma denúncia contra ninguém. O mandato dele é baseado na política, da chamada política do assistencialismo. E ele faz conluio, ele faz aliança com todo o prefeito. Ele não se sustenta com oposição um mandato. Por quê? Ele fura fila de secretaria de saúde. Isso é terrível para a população, porque tem senhores e senhoras com necessidade de uma cirurgia, do exame. Mas esse vereador, quando chega, ele fura a fila, porque ele tem preferência dentro das secretarias. Então, o vereador que tem benefícios na prefeitura municipal, ele jamais, meu ouvinte, cidadão remigense, acorde. Um vereador que tem, você pode dizer, não, o vereador fulano de tal tem acesso à secretaria, ele marca exame, ele marca cirurgia, ele é um resolve as antecipação. Meu querido cidadão remigense, escute bem, um vereador que tem acesso à secretaria da prefeitura, ele jamais vai se debruçar sobre um orçamento. Um balancete. Ele jamais vai se debruçar sobre um balancete mensal para procurar, buscar irregularidades, falcatruas, desvio de dinheiro, o que possa ver. Ele jamais vai se debruçar. Por quê? E ali é onde a vaca vai pro brejo. Sabe por quê? Porque o seu dinheiro está sendo lesado. A sua contribuição está sendo lesada. Por quem? Por aquele vereador que você colocou para ele fiscalizar os gastos públicos, mas ele fez conluio com o prefeito e ele agora fechou os olhos para os balancetes, mas ele marca um exame, mas ele marca uma cirurgia. Ele faz o que era para um secretário fazer. Então ele confunde os papéis, ele é eleito para vereador, mas ele se torna secretário do prefeito. E dessa forma, Dedé, quando o prefeito eleito, infelizmente, muitos vereadores ainda se deixam venderem, na verdade, se negociarem para um mandato mais favorável e aí se alia ao poder. São os aliados do poder. É um desrespeito total aos eleitores dele, que ele foi eleito, e aí ele faz o casamento com a prefeitura até que o dinheiro os separe. Eu gostaria de fazer uma observação, um assunto muito bom que a gente está falando. Veja, hoje você passou por essa experiência, são 11 cadeiras na Câmara.
Qual daquelas cadeiras um vereador senta ali por escolha, entendimento, conhecimento, sem despesa, gratuitamente? Chega lá. Eles não se sentam, Napoleão. Todos eles têm um custo. Eu tenho a lista de todos os vereadores eleitos que participaram da contabilidade de voto, quantos tiverem tudo. Todos eles têm uns que têm um gasto fora do normal, que nem em 4 anos consegue tirar. O povo, não estou falando todos, uma parte do eleitorado também vem de uma cultura que o seu voto a cada 4 anos tem um preço. E aquele preço que se é pago, muitas vezes deixa de eleger muitas pessoas que têm uma boa intenção em fazer um governo transparente, fiscalizador, ali, que dê satisfação e faça o povo entender que a gente governa, entendeu? Sim. Não em troca de favores, mas sim por obrigação, porque para isso foi eleito. Correto. Aí dentro desse patamar, o que é que acontece? Quando há aquela despesa ao longo daquele período eleitoral que o vereador tem, né, que ele vai, faz aquele gasto, ele já sabe, ele já tem na cadernetinha, ele já sabe aonde ir, como chegar. Conhece o caminho das pedras. Você não chega a segundo, terceiro, quarto mandato, seja lá quanto for, se você não tiver o seu pessoal certo para lhe eleger e quanto você vai pagar e qual é o preço. Correto. Diante disso, concluindo, diante disso, o que é que ele faz, Napoleão? Ele vai, chega onde você agora está explanando, para tentar ressarcer aquela despesa que ele teve na campanha, que ele ganhou, ele se alia à situação, fecha os olhos para muitas coisas, não chega em cima, como você diz, de um balancete, para ele não é interessante, dentro daquele acordo que ele faz com a situação, ele também emprega outras pessoas que possam favorecer, para tentar atingir pelo menos a metade daquilo que ele gastou, obtendo o voto do eleitor para chegar ao mandato legislativo. Exatamente, Dedé. E isso, Dedé, é um sistema muito prejudicial, porque favorece aos mais estruturados. Sim, com financeiramente. Com certeza. É importante que se diga os mais estruturados financeiramente. Por que eu digo isso financeiramente? Porque tivemos na eleição passada pessoas de muita qualidade, candidatos e candidatas a vereador. No entanto, quem chegou ao poder? Primeiro, a reeleição ganha a maioria. Né? A reeleição, a maioria deles são reeleitos. Por quê? Já tem uma estrutura financeira e tem a estrutura da prefeitura também que o favorece. Sim, com certeza. Então isso é um jogo muito desigual para um camarada humilde como você, como eu, como outros qualquer, que também está pleiteando uma cadeira na Câmara Municipal, mas não tem a mesma estrutura financeira. Ou seja, então, esse casamento obsceno do poder com a política, isso é o que nós vemos, infelizmente, é o que nós vemos hoje perdurar nas políticas municipais, estaduais e federais. Infelizmente, Dedé, eu queria até dizer aqui, falando sobre política municipal, que às vezes a gente critica política estadual, política federal, mas eu queria dizer ao cidadão remigense que tudo começa na Câmara. Por que eu falo tanto Câmara de Vereadores? Eu sempre em meus discursos, sempre nos meus atos públicos, eu sempre gostei de salientar isso. Por quê? Porque é na Câmara de Vereadores que todo desastre começa. Então, se a coisa não for consertada ali, nós estamos chovendo no molhado, querendo consertar a política estadual, querendo consertar a política federal, se nós estamos deixando a boiada passar na política municipal, porque onde passa um boi, passa uma boiada. Sim, com certeza. É uma cidade pequena como Remígio, mas está dentro de um processo injusto, como você acabou de falar. O camarada gasta hoje na Câmara Municipal de Remígio, você pleitear uma cadeira, você tem que ter pelo menos R$100. Então, é difícil para manter a sua equipe, né? Sua equipe, para manter a estrutura política e ainda fazer aliança com a prefeitura
para lhe fornecer uma estrutura. Então isso é muito desigual. Infelizmente, isso se dá também, Dedé, pela falta de informação de grande parte da população. Por isso, eu justifico aqui os meus parabéns a você pelo podcast, porque isso está levando informação a muitas pessoas. Isso é muito louvável. E uma das pessoas que está assistindo esta noite, o meu celular aqui descarregou, mas é o nosso amigo Daciano Barros. Muito importante, Inclusive, um grande abraço para você. Eu queria deixar aqui esse registro e dizer diretamente da Daciano. Daciano foi candidato a vereador, como você sabe, apenas num gogó e na força e no desejo de fazer por Remígio, e não conseguiu ser eleito, como eu, como você, como nós também não fomos. E isso me causou, na época, revolta muito grande, porque eu ouvia sempre Daciano os atos públicos dele muito coerente, muito sensato, e trazendo a verdade sobre Remígio. E o meu mandato, e os meus atos públicos que fiz, e essa postura que eu tomei de trazer esse fio aqui, estendendo esse fio, uma das minhas inspirações é Daciano. Eu me inspirei muito no que ele fez, e são pessoas como ele que Remígio precisa. Infelizmente, a Câmara Municipal hoje de Remígio, você procura um vereador que se debruce sobre os balancetes, que saiba dialogar, que saiba debater, que saiba criticar, argumentar sobre lei orçamentária, sobre representatividade. Ninguém fala isso. Isso são termos obscuros, são termos primitivos. Isso não faz parte da pauta, não faz parte do vocabulário da Câmara de Vereadores. Temos como política o sistema eleitoral. Dedé, nós temos uma Câmara que não é de hoje, repito, é um escritório, é um cartório da prefeitura. Quantas vezes você viu em Remígio uma conta de prefeito ser reprovada? Acho que não tem um. Não vimos, mas não tem. Por quê? É porque não existe irregularidades? Não. É porque a Câmara se vende. Quando eu falo a Câmara, eu estou falando da maioria dos vereadores, com raras exceções. Raras exceções. Nós estamos a meia hora do podcast, não é isso? A meia hora do podcast. Dedé, uma coisa que eu queria trazer à população remigense, uma ilusão que o povo de Remígio, que a Câmara prega e o povo acredita, eu não acredito, que eu conheço a coisa pelo lado de dentro, é a chamada Lei Orçamentária Anual. É a maior balela que existe. Isso, por quê? A Lei Orçamentária Anual, meu querido remigense, é onde está descrito toda a receita e gastos do prefeito do ano em que vai se iniciar. E a Câmara Municipal, ela vota essa lei. A Câmara deve examinar a lei orçamentária, e se houver um ponto onde a Câmara achar que não é tão interessante, que aquele que deve se pegar dinheiro para remanejar para outro setor mais interessante, a Câmara tem este poder. A Câmara tem este poder de fazer. E muitas vezes a Câmara não faz. E quando faz algum remanejamento, aí vem os mesmos vereadores. Como eu pude vivenciar em um determinado ano do meu mandato, veja bem, querido remigense, a Câmara votou o orçamento. Aí os vereadores da oposição, e eu também no meio, disse, não, rapaz, tem alguma coisa errada, vamos colocar o dinheiro aqui para fundação de perfuração de posse e tal, outra coisa para a saúde, vamos. Aí remanejaram 4 milhões de reais nesse ano. 4 milhões, tirando de uma secretaria, de um setor para outro. Aí, tudo bem. Aí quando foi no final para votar,
dentro da lei orçamentária, o prefeito estava pedindo a suplementação de 50%. Ou seja, o orçamento era 40 e poucos milhões de reais, 44 milhões nessa faixa aí. E foi remanejado 4 milhões. E o prefeito pedindo uma suplementação de 50%, ou seja, de 22 milhões. E com muito grito que eu dei, porque eles tinham a maioria, nosso voto era voto vencido, com muito grito que eu dei, eles remanejaram 16 milhões. Já teve Eles deram a suplementação de 16 milhões, em vez de 22, com muito grito. Eu votei contra, Dedé, o orçamento. Fui o único, quero deixar registrado aqui também, fui o único vereador na história de Remígio, pode procurar lá na Câmara, que votou contra o orçamento. Eu votei 2 anos contra o orçamento do então prefeito Chior. Por quê, Dedé? Porque se você remaneja 4 milhões e você dá uma suplementação, que isso foi uma coisa exclusiva, uma suplementação de cerca de 30%, porque geralmente é 50%, 60%, mas depois de muito grito que eu dei, ficou em 30%. Só que lá pro meio do ano o prefeito mandou pedir mais 50%. Então, como é que você remaneja 4 milhões e dá uma suplementação para o prefeito de 16 milhões? Você deu o direito do prefeito de manchar o que você fez 3 vezes. Então, é uma lei orçamentária fictícia, porque nenhum prefeito, cidadão remigioso, nenhum prefeito da história de Remígio cumpriu com o orçamento. Nenhum cumpriu com o orçamento. Tudo mexe em orçamento. E mexe acima de 50%. Agora você imagine, são eles que fazem o orçamento. E depois desmancham o mesmo orçamento que fizeram em 50%. Então tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Propus o orçamento impositivo à Câmara, não teve respaldo da Câmara, a votação não teve. Então é triste a situação do nosso município e a culpada de Remígio ser o que é a Câmara de Vereadores. Porque é o órgão fiscalizador e que tem poder, mais do que o prefeito, de mudar a situação, se tiver uma postura, se fosse, como eu sempre sonhei, uma Câmara isenta, autônoma, independente. Mas infelizmente não temos. O primeiro que se vende é o presidente. O primeiro, eu estou falando desse mandato somente, eu estou falando de todos os mandatos. O primeiro a comer na mão do prefeito, eu estou dizendo aqui, é o presidente. Isso eu vi lá, meus queridos irmãos. Vivenciou, né? Vai comer, vai rezar na cartilha dele. E ai daquele vereador que não rezar na cartilha do prefeito. Olha, se um dia o prefeito chegar na Câmara Municipal e ver um vereador debruçado sobre o balancete, no outro dia os empreguinhos dele são caçados, desse vereador. As assessorias são caçadas. Então por isso que vereador não se debruça sobre o balancete. Ele tem juízo, que ele não quer perder os benefícios que ele arrumou. O único louco que fez isso foi eu. Eu denunciei, pode pegar os meus atos públicos, estão tudo no YouTube. Eu denunciei, jamais. Pagou um preço alto, né? Jamais, eu paguei um preço altíssimo, né? Jamais eu quero ser vereador se não for para ser assim. Pode ser quem for, quem quiser que seja eleito do lado que eu tiver. Alguém pode dizer, não, Napoleão, tu vai ser eleito de tal lado, tu não vai investigar. Eu já provei que eu tenho autonomia para investigar. E uma vez eleito, eu não sou vereador de lado B nem lado A. Eu sou vereador da cidade de Remígio. E o prefeito se cuide que eu vou investigar e vou ler balancete e vou denunciar, como eu fiz várias vezes. Hoje, na atualidade, como você veria um mandato ideal para o nosso município? Na sua visão, assim. O que seria um mandato ideal para o nosso município? Nós temos hoje, como eu disse, muitos vereadores ventríloco, que é aquele vereador que é manejado pela prefeitura. Meu querido amigo ouvinte remigense, veja bem, se um vereador chegar ao final de um mandato, 4 anos, e esse vereador não tiver
nenhuma denúncia, nenhuma representação sobre os gastos da prefeitura, pode ir atrás que tem coisa errada nesse angu. Porque, meu querido, o balancete é um pacote desse tamanho de papel, assim, só assim simplificando, que chega na Câmara de Vereador todo mês. E ali tem coisa, tem coisa e tem coisa. E existe vezes, às vezes, que demora, só vai quando o pessoal bem quer. Fica 3 meses que é para dar o cansaço que você não tem interesse de ver aquele balancete. É estratégico, essa demora, esse atraso é estratégico. E o presidente da Câmara não faz nada porque ele tem que rezar na cartilha do prefeito. Então, o mandato ideal, eu vejo, Dedé, o erro já a partir da eleição. Por quê? Porque o vereador, para ser eleito, e mais uma vez eu recorro a Daciano, que ele sabe muito bem disso, mais do que eu. O vereador, para ser eleito, ele tem que estar coligado a uma majoritária, a uma candidatura do prefeito. Aí quando ocorre a eleição, já na eleição, o vereador, e mais do que aquele vereador, é vinculado àquele prefeito. Ok? É vinculado àquele prefeito. E quando aquele vereador é eleito, e cujo prefeito que ele apoiou também foi eleito, a população entende que aquele vereador não pode investigar aquele prefeito. Por quê? Porque se ele fizer isso, ele vai ser tido como um traidor. Foi o que aconteceu comigo. Exatamente. Foi o que aconteceu comigo. Num certo momento foi jogado dentro de uma sessão da Câmara uma boa população contra você. Exato. E outra, alguém disse na época, Napoleão passou para a oposição quando eu fiz o meu primeiro ato público. Alguém disse que Napoleão passou para o lado de Cláudio Regis. Na época, né? É o entendimento do povo. Se não lê na cartilha, porque eu fiz adversário. Porque eu fiz denúncias. Então, e na verdade não fui, porque no natural do que ocorre aí, a cultura que ocorre, é quando um vereador denuncia um prefeito, é porque ele já está na oposição. Que é o caso que está acontecendo agora no nosso município. Você citou no início 2 vereadores, que até um dia desses eram situação. Coroinhas do prefeito. Hoje estão com denúncias, com representação contra o prefeito. Mas por quê? Porque eles foram despejados pelo prefeito. Porque eles se tornaram pessoas não gratas ao prefeito. O prefeito cortou os empregos, cortou tudo. Ele agora são oposição. Por isso que eu chamo de oposição conveniente. Não é uma oposição legítima. Porque oposição legítima é aquela oposição que muitas pessoas criticaram que eu fiz e disseram que Napoleão foi para o lado de Cláudio Regis, Napoleão foi para o lado da oposição. E não foi isso. Todo mundo sabe, Remígio, que eu continuei do lado de Chió, do lado do prefeito, do então prefeito Chió. Mesmo através das denúncias que eu fiz. Por quê? Porque eu entendia que o mandato ele tem que ser isento. Mas, infelizmente, como vinha dizendo a você, a promiscuidade desse sistema terrível, ela começa na campanha. Porque aí o indivíduo é eleito, o prefeito que ele apoia é eleito, e o povo não entende que aquele indivíduo possa fazer alguma denúncia. E isso é terrível. O mandato ideal seria se nós tivéssemos também um sistema eleitoral ideal. Ou seja, que o vereador pudesse ser candidato a vereador, que a pessoa pudesse ser candidata a vereador, isenta, independente, e não sendo obrigado a se filiar a uma majoritária. Aí sim, ele poderia ter um mandato, poderia ter. Isso depende muito do caráter da pessoa, mas ele poderia ter sim um mandato isento, um mandato independente. Mas teria que ser consertado também na eleição. Ou senão, se ele for um doido, como eu fui, de ser eleito pelo prefeito e denunciar sem ter medo de ser feliz. Dentro desse contexto que a gente está debatendo hoje como cidadão, né, e um formador de opinião também, como é que você vê a atual gestão, já no 3º ano de governo, já estamos à porta, Napoleão, de um próximo pleito eleitoral, que é 2024. O tempo passa. Como você avalia, no seu ponto de vista, o governo? E, emendando a pergunta, diante disso, qual a sua opinião? De repente um grupo ganhou junto e quando foi para assumir se dividiu.
Qual é a sua visão? Se uniram por uma conveniência. Se uniram é aquela coisa, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Então se uniram por conveniência. Todo mundo sabia que o grupo estava rachado e que quando Cláudio Regis colocou o time em campo, eles viram que ia perder. Chió, André, Paulinho, todo mundo ia perder. O candidato eleito era Cláudio Regis, se tivesse confirmado as 4 vias, vamos dizer assim. Aí todo mundo viu que ia perder para Cláudio, aí se uniram para que Cláudio não fosse eleito. Mas a divisão já estava, a semente da discórdia já estava plantada. E aí, depois da eleição, claro, o prefeito André foi eleito, juntou o grupo todo, o gato, o cachorro, até o tatu, o cágado que estava, juntou tudo e ganhou de Cláudio, com 180 e poucos votos. 188. 188, que foi uma vergonha para todo mundo que se uniu, porque para ganhar de Cláudio com 188 votos, foram fracos demais. Isso eu estou falando de Chió, de André, todo mundo. Foram muito fracos. Eu vejo hoje Cláudio como uma grande liderança política em Remígio, porque sozinho quase que derrubou o edifício todo. Mas enfim, eu não votei no prefeito André, isso o Remígio sabe disso, mas a verdade seja dita. André está fazendo um mandato a qual ele se propôs a fazer, reconstruindo, né? Tirando os escombros que Chió deixou, porque todo mundo sabe Remígio, que Chió deixou Remígio um escombro. Era escombro da lagoa, era os escombros do mercado, era os escombros do Estado Municipal, escombros das vias públicas. Foi um desastre. Nesse sentido, foi um desastre. E se você tirar de Chió os 6 anos, se você tirar a conversão do CESP no PA, que isso eu louvo a ele por isso, estava presente no dia de inaugurar, mas se você tirar essa ação de Chió, acabou. Não tem outra coisa que mostrar. Não tem outra coisa que mostrar. Agora, já de André está reconstruindo, porque era do mesmo grupo e ele tem que fazer mesmo, porque quem destruiu foram eles. A verdade é essa. Porque André era vice, estava lá dentro do grupo, não tinha como correr não. Então, hoje André não pode criticar Chió de jeito nenhum, porque ele comprou a briga. Então ele foi, Chió, foi também graças a Chió que ele chegou lá. Exatamente. Ele está reconstruindo os escombros que Chió deixou, mas a justiça seja feita. Em termos de obras, André do CESP está fazendo por 10 Chió. André está fazendo por 10 Chió. Em termos de obra é isso. Em termos de calçamento de rua, concluir o mercado, concluir o estádio de futebol, a Lagoa Parque. Então, isso nesses termos aí, eu vejo o mandato de André muito melhor do que o de Melchior Barreto. Só um momento. A importância que tem, não só esse aqui, como outros, que eu sempre disse a muita gente, as pessoas que tiram seu tempo, um tempinho um pouco, para assistir, para ganhar conhecimento, para aprender, entendeu? E ver também que muitas coisas podem ser mudadas, que às vezes a gente vive dentro de um sistema robotizado, que já está tudo certo, de cartas marcadas. Eu quero aproveitar aqui para agradecer pessoas, né, como nós, que tem interesse, que a gente ainda gosta, que é bem essa cidade, cada um com o seu plano, cada um com a sua maneira de pensar. Quero mandar um abraço aqui para Alexandre Pebinha, que está nos acompanhando agora, para o amigo Daciano Barros, entendeu? Um dos veteranos, precursor de uma luta que a gente conversava muito, né? Biantônio Santos, Júnior Santos, né? Leusa, minha amiga Leusa, um grande abraço, entendeu? Manuel Messias, Fátima Nascimento, filhinho falou que eu vou assistir. Irmão Napoleão, a gente vai estar junto, entendeu? Rangel, Daniel, grande abraço, Rangel, Graça Lira, eu agradeço a todos vocês e os outros, pode mandar aqui, quem estiver assistindo, para mim, eu vou ficar muito honrado em saber que tem pessoas
interessados, não só pessoas que só pensam em saber o que a política existe em época de campanha. A gente precisa abrir esse espaço, a gente precisa conversar, trazer lideranças de vários lados, opiniões diferentes, para que a gente possa esclarecer muitas coisas que o pessoal sequer quer ter conhecimento. E muito do que Napoleão está esclarecendo aqui, quem entende sabe a importância de um vereador, de um ex-vereador, vir para aqui, esclarecer seu ponto de vista e dizer como o sistema funciona. Entendeu, Napoleão? Então, aproveitando dentro disso aqui, como você, Napoleão, vê o acesso de Câmara, Prefeitura e os requerimentos? Olha, Dedé, assim, como havia já dizendo, né, agora há pouco, essa relação Câmara e Vereador, Câmara de Vereador e Prefeito, deveria ser, não que deveria se estabelecer uma oposição rancorosa, aquela coisa perseguidora, não. Eu acho que deveria ser um relacionamento visando o bem da população, mas infelizmente a coisa parte do ponto de vista diferente. Primeiro, o camarada procura ver o quanto ele vai ser beneficiado na situação, naquele sistema, e depois parte o povo, como disse aquela ministra da Economia de Collor de Mello, eu esqueci o nome dela agora, ela disse... Que era mulher de Canis, não? Não, na época de Collor de Mello, foi uma mulher, foi ministra da Fazenda. E não é essa mesmo? Ela foi casada com o Chico Anísio. Sim, isso, exatamente, ela mesma. Ela disse o povo é apenas um detalhe dentro da política. E, de fato, infelizmente, acaba sendo. O relacionamento deveria ser um relacionamento de fiscal com aquele que gasta. Um relacionamento de uma postura séria, isenta e isenção. A Câmara tem que ter isenção. Que é uma coisa tem que ter isenção. Difícil, né? Por quê? Porque hoje você vai... Vamos lá, hoje é quinta-feira, hoje é sexta-feira. E na quinta ou na terça-feira, vá lá na Câmara de Vereador assistir uma sessão. Tem 2 pessoas assistindo. Se E você tem for a pra rede transmissão social, ao vivo, que a gente muitas vezes vê, quando não tem um assunto polêmico, quase ninguém faz questão de assistir. Mas por que isso acontece? Porque não tem credibilidade. Não tem credibilidade. E isso é terrível para uma cidade. Por quê? Porque colocou as raposas para tomar conta do galinheiro. Isso é terrível. A relação Câmara-Vereador deveria ser... O prefeito quer conversar com os vereadores, quer. Então vem a Câmara Municipal, vamos marcar uma reunião, a gente conversa todos juntos. Não, mas existe o quê? Você vê o vereador lá dentro da casa, comendo no prato do prefeito, comendo na mesma mesa, e torna-se uma coisa rotineira, aquele relacionamento quase familiar. E isso é ruim por quê? Porque cria o corporativismo e vai um defender o outro. Passa o tempo, 4 anos, um defendendo o outro. O prefeito, procure hoje, remijo, procure hoje qual é dos vereadores da situação. Ou de 2 que saíram agora há pouco, que agora se diz oposição, mas procure até o momento da rachadura. Procure uma denúncia deles na rede social. Eu não vou dizer nem Ministério Público, porque isso aí não existe para um vereador de situação. Ele não passa nem na porta do Ministério Público. Eu procuro nas redes sociais uma denúncia de algum desses vereadores. São 6 hoje na situação, com 2 saíram 8. Procure uma denúncia dele nas redes sociais. Dos 6 que estão lá e dos 8 que racharam, e dos 2 que racharam antes da rachadura. Procure a denúncia deles. Não tem, meu querido. Mas por que não tem? O casamento. É cumplicidade. Ninguém denuncia ninguém. Até que se rompa. E, enfim, e não deveria ser assim. Não deveria ser. Requerimento é outra coisa terrível. Eu lembro muito, quando eu falei requerimento, eu lembro da minha época do então prefeito Chiol, vou falar mais uma vez dele, e nele aqui, que eu acho interessante. Eu achei engraçado quando eu ia passando
quando eu acho que eu fui eleito, primeiro mandato dele deputado, eu fui passando no canto, vi um outdoor, bem grande, com o nome de Alchiró. E quando eu fui lá de perto, é a foto do requerimento, a foto de um requerimento. Eu digo, que não pode ser, eu estou vendo coisa errada. Por quê? Porque, meu querido, todo mundo sabe, pergunta aos vereadores de situação de oposição de 2013 a 2016. Requerimento, o prefeito não olha requerimento. Eu dizia direto até seu João, Vitorinha, que foram os dois presidentes que passaram pela Câmara durante o meu mandato, eu dizia, presidente, coloca uma caixa de som na casa do prefeito para ver se ele escuta a Câmara de Vereadores, que não escuta. Requerimento, eu coloquei bem uns 200, não atenderam nenhum. Porque requerimento do prefeito, principalmente na minha época, o prefeito tinha muita importância, requerimento. Não existe requerimento, existe conveniência, existe acordo político. Para o prefeito cumprir com o requerimento de um vereador, tem que ter um acordo muito forte. Se for de oposição, aí que é pior ainda, nem vê. Aí o que acontece? Só se for uma conveniência. Aí o que acontece? Eu digo, não estou entendendo. Como é que se eu colocar esse outdoor de um requerimento, se ele não dá valor ao requerimento? Porque requerimento não vale nada. Requerimento é uma proposta, é um pedido. Se o prefeito vai atender ou não, se o governador vai atender ou não, isso depende também de outros acertos. Que entre dentro de uma experiência vivida que um deputado nada mais é do que um vereador estadual de uma extensão maior. Né? E se ele tiver um alinhamento e um acesso ao seu gestor, ele aprova e chega onde quer. Você falou um ponto agora, Dedé. O deputado, ele é um vereador do Estado. Dentro de uma incursão maior, que é o Estado. É o Estado. Aí eu pergunto, as contas do então governador João Azevedo foram cassadas pelo Tribunal de Contas. E onde estava o deputado que não teve nenhuma denúncia contra as irregularidades deste governador? Então fica difícil, eu fico meio que desconfiado desse mandato. Porque não há denúncia. São 8, vai para o segundo mandato do governador João, e o deputado de Remígio, nem o deputado de Areia, nenhum dele, ninguém. Não houve denúncia nenhuma contra o governador João Azevedo. No entanto, teve as contas cassadas. E interessante que o prefeito tem as contas cassadas. E eu quero que você escute, cidadão remigêncio. A promiscuidade é aqui. Escute agora como acontece. O prefeito tem as contas cassadas pelo Tribunal de Contas e certamente pela auditoria. Aí vem para a Câmara de Vereador. Aí o prefeito já cooptou todo mundo. Aí a Câmara, o prefeito teve as contas cassadas por irregularidades. Isso já vindo do tribunal. Isso vindo do tribunal e da auditoria. Entregando para o já município. Já está demonstrando que 2 e 2 mais 2 são 4, não tem que duvidar. A auditoria deu negado, disse que há irregularidade, e o Tribunal de Contas chancelou, dizendo que há irregularidade. Aí vem com a Câmara de Vereador dessa de Remígio, e a Câmara simplesmente ignora a auditoria e o Tribunal de Contas e aprova a conta do prefeito, e com salva de algumas multas. A Câmara não somente apoia e aprova a irregularidade, essa Câmara que aí está, e outras que passaram também, mas eu nunca votei favorável à conta do prefeito, não. Eu nunca votei favorável, ao contrário, eu votei contra o orçamento. Contra o orçamento. Os vereadores de oposição da época. Né? Não, de oposição da época, dizendo, tu tá doido, votar contra o orçamento. Eu votei contra o orçamento. Votei contra o orçamento. Porque um orçamento de 44 milhões. Escute você que é comerciante de Remígio. Um orçamento de 44 milhões. E não tem R$1 destinado à segurança pública. Esse orçamento não merece ser votado. Mas você, comerciante de Remígio, que votou nos vereadores que estão lá agora na Câmara, saiba que isso ocorre todo ano. E o seu vereador, o seu representante, você que já foi assaltado em Remígio, o seu representante votou favorável a isso. Eu votei contra o orçamento. Eu votei contra o orçamento. Então, Dedé, infelizmente, ocorre isso. Hoje nós vemos isso na Câmara Municipal de Remígio. Essa promiscuidade. A Câmara não somente aprova as contas irregulares do prefeito,
Como a multa quem recebe é o povo, que quem paga a multa é o povo. É como se o camarada roubasse o seu celular e depois, daqui a 10 minutos, ele voltasse: ei, rapaz, me dá um dinheiro aí, que eu quero, tem que pegar um mototáxi para ir embora. Ou seja, ele roubou você e ainda vem pegar dinheiro para ir embora. Então, mesmo assim, é a Câmara de Vereadores que aprova contas irregulares de prefeito, permite que o prefeito roube, permite que o prefeito cometa irregularidades e ainda multa o povo para que o povo pague as irregularidades ou as multas pelas irregularidades desse prefeito. É simplesmente, como diz Boro Casoy, uma vergonha. Aí a gente chama isso de democracia, né? Que democracia é essa que tudo isso, todo esse levantamento, toda essa sua análise chega e para num determinado ponto? Foram escolhidos pela maioria. Tiveram a carta dada pelo povo, entenda meu pensamento. Sim. Aí o povo elegeu, sem questionar quem está lá. Não estou falando todos, mas uma boa parte das pessoas que já sabe e é cultural. Passou na minha casa, deixou a quantia X comigo, eu vou nas urnas, não vou questionar o que você faz durante 4 anos. O voto está dado, faça o que bem quiser e entender do seu mandato. Isso, cheque branco. Dentro dessa legalidade, a gente tem que começar do princípio, para chegar até quem nos representa, seja no executivo, seja no legislativo. O pessoal tem que ter um esclarecimento que, se Remígio tá bom, poderia ficar muito melhor. Desde o momento de suas escolhas e como fez as suas escolhas. Exato. Que muitas vezes, Napoleão, um vereador ele não tem dor de cabeça com o eleitor na porta dele ou reivindicando qualquer coisa aí numa página social, porque o eleitor ele tem medo que a partir do momento que ele faça uma cobrança abertamente, ele ganha uma resposta no PV: você não votou de graça. Porque todos estão dentro do caderno. Então é um refém dos outros. Então nós não defendendo essa forma que eu abomino. A prática. Né? A prática. Mas, Napoleão, você para pensar. Você entra, você teve aquela oportunidade, foi escolhido. Quando você chegou lá dentro, que você quis colocar a sua visão de como era que um vereador deveria se comportar, não demorou 6 meses para você, induzidamente ao povo, pessoas que também faziam parte do seu grupo, lhe jogar, ou seja, jogar o povo contra você, que no qual você foi rotulado na cidade inteira de traidor da situação. Por quê? A partir do momento que você não tem a condição financeira de manter o eleitorado, não todos, tem muitas pessoas de bem, que gostariam que o sistema fosse diferente. Ah, mas isso é no Brasil inteiro, não tem nada a ver. Vamos falar a nível do nosso município. Correto. Entendeu? Vamos deixar o Estado, vamos deixar Brasília, vamos vir para Remígio. Mas enquanto existir o princípio da raiz dessa cultura, que um vereador, quando ele vai chegando agora, penúltimo ano de mandato, ele já vai preparando uma base financeira. Ele já vai vendo a despesa que vai ter, apesar de alguns favores que já fez, mas mesmo assim, para complementar a sua votação para chegar novamente ao poder, ele tem que ter um dinheiro reservado, destinado para gastar com aquilo. Infelizmente, Dedé, essa cultura, como você acabou de dizer, é vigente. Tanto é que, como falamos agora há pouco também, muitas pessoas boas eu me refiro, pessoas com bem maiores capacidades do que uma grande parte do que está lá na Câmara. Deixaram de chegar à Câmara, deixaram de chegar, de se tornarem representantes por questões financeiras. E esse jogo se repete todas as eleições. Qual o salário de um vereador hoje? Eu acho que é acima de R$6.000. Perfeitamente. Diante desse, vamos botar R$6.000, né? Com desconto ou sem desconto. Se fosse pela lógica, né?
O eleitor fez a sua escolha, elegeu. Eu presenciei fatos importantes de raríssimas pessoas, 2 ou 3, que não vem ao caso citar o nome, mas que me orgulhou de eu ver uma pessoa olhar na cara de um gestor e também no início do governo. Ela bateu no peito dentro de um governo, aquilo eu olhei para aquela pessoa mostrou uma coisa que pouquíssimas pessoas têm. Eu não cobrei nada para votar em você. Eu votei para mudança, eu votei por melhorias. E no momento que eu vim precisar, eu fui mal tratada e mal recebida. Então essa pessoa deu uma lição de moral a funcionários, o gestor que estava dentro da sala dele o viu também. Então aquilo mostrou a pessoa isenta, a pessoa que não fez do seu voto um negócio. Então ela falou com propriedade. É uma raridade. É uma raridade, eu conheço até hoje, eu tenho essa admiração por essa pessoa. Mas quando parte para o lado do legislativo, como você esclareceu muito bem, que chega, aí o pessoal para fazer a base, ele vai ter prioridade dentro da secretaria, ele vai ter que trabalhar daquela forma. Um pedido dele é praticamente uma ordem. É ordem. Entendeu? É ordem, ele está pedindo. Então ele faz aquele sistema. Agora, uma coisa que me incomoda, a gente hoje temos um sistema mais avançado que você possa ter dentro da informação direta com o povo. Não é? Hoje você questiona uma coisa correta, Napoleão. Poucas pessoas usam a mídia social para falar com o seu eleitorado, com o seu povo. Mas quando chegamos no pleito eleitoral, um palanque é tudo. É vídeo, é postagem, é elogios, é plano. Entendeu? Por isso que eu me aprofundei lendo plano de governo de 2022, o de Janduí, o de Paulinho de Kiko, o da atual gestão, e de um que nem a rua veio. Sabe, uma coisa que me deixou... Você sabia, Napoleão, que esse plano de governo, da coligação que nós dois, no qual fazia parte, nunca foi divulgada para ninguém. Não chegou a dizer. Você sabia que você pode questionar em qualquer ponto quem é que tem o plano de governo. Não chegou a ser, é verdade. Por quê? Porque a certeza da vitória era grande. Aí vamos supor, se essa vitória acontece... Pessoas que têm vontade de ter esclarecimento ia ter acesso a isso aqui, ia poder questionar alguma coisa? Não iria. Então as coisas precisam mudar, começando da população, é que escolhe seu representante, né? Quem corrompe é corruptor. É aí, Dedé, onde eu elogiei o nosso caro amigo Daciano, que nos faz uma falta muito grande por ter, assim, abandonado um pouco esse posto político. A gente se inspirava muito nele e gostava muito de ouvi-lo nas praças públicas. Mais uma vez a gente lembra isso. Esse jogo que existe, infelizmente, essa cultura que existe, ela só vai ser, eu acredito, começar a mudar. Eu tentei os 4 anos da Câmara tentando mudar isso. Os atos públicos foram com essa finalidade. Se eu tivesse sido eleito, seja do lado de Cláudio, seja Cláudio tendo sido eleito, ou até mesmo André, qual foi eleito, se eu tivesse sido eleito, eu ia continuar com os atos públicos, mostrando... porque o meu mandato seria pautado, e se um dia eu for eleito, se eu voltasse a ser candidato novamente, eu vou continuar com os atos públicos. Dedé, eu pergunto, mas são atitudes como essa que você está tomando aqui, que não é novidade, você apenas trouxe mais um meio, mas você já vem fazendo isso há tempo. Eu pergunto, a campanha, Dedé, o vereador tem um comportamento na campanha que você imagina que ele vai ser o cara. Eu tenho um vereador que eu votei nele, eu não vou citar uma questão de ética aqui, que eu já falei tanta gente, mas eu votei no vereador uma vez, eu não tinha nem pretensão em entrar em política, mas eu votei no vereador uma vez que eu liguei esse camarada, que se ele chegar à Câmara, ele vai ser o cara. Entendeu? Capacidade total.
tal, e eu não via muito essa desenvoltura, não percebi isso muito. Enfim, e uma vez eleito, eu cheguei à Câmara Municipal, eu fui ler até os balancetes passados e fui ver Fazer uma revisão. o livro da Câmara, fui ver tudo. Esse vereador, ele simplesmente se omitiu do mandato. Se omitiu. Ele era para ter sido cassado pela Câmara. Não foi porque era do lado do prefeito. A gente pensava que ele era oposição, mas ele sempre foi do lado do prefeito. Então eu tive uma decepção muito grande. E por foi uma das razões que eu me candidatei. Mas já eu pergunto, essa cultura ela deve sempre ser buscada por pessoas como você, como eu e outras pessoas em Remígio, por pessoas honestas de consciência no sentido de política, que você procura, realmente você sente-se um devedor com Remígio. As pessoas que se sentem assim, eu acredito que devem contribuir muito com Remígio. Mas eu pergunto, procure dos vereadores da Câmara Municipal, dos da situação. A oposição tem pouco. Mas procure tudo dentro da situação. Quem foi que fez um trabalho desse que você vem fazendo há anos aqui em Remígio? Mostrando, relatando, dizendo para o povo que precisa, que não precisa. Entendeu? Você não foi eleito vereador, mas você está fazendo um trabalho que juntando um bloco todo não está fazendo. Entendeu? Isso é o papel do vereador. O vereador foi eleito. O vereador foi eleito, Dedé. Começou em janeiro. Começou o mandato dele. Se não tiver ninguém, vá sozinho. Igual eu fui muitas vezes em alguns pontos, como houve denúncias que a gente fez, enfim, até a CPI foi instalada, não foi para frente porque a juíza embargou, não fui eu. E eu quero até dizer, eu não tinha como tocar para frente porque eu não tinha assessoria jurídica, a juíza embargou a CPI, como é que eu ia enfrentar a juíza sem advogado? E com que advogado eu vou contar? Se a assessoria jurídica da Câmara era a mesma assessoria da Prefeitura. É promiscuidade. Como é que eu ia para frente? Não ia para frente. Remígio não vai para frente. Quem dita o contador não sei não, mas a assessoria jurídica da Câmara é gente da Prefeitura, é um conluio, é uma mesma coisa. A Câmara é a extensão da Prefeitura, não muda nada, não muda nada. Diante dessa ação... Infelizmente, não muda nada. Diante dessa ação, a gente vai se perguntar assim... Peraí, só um minuto. Como ele dizendo, o vereador começou o mandato, se eu não tiver ninguém, seja quem for, ele é vereador. Não importa que lado ele foi eleito. Isso foi na campanha, acabou. O que é que ele vai fazer? Pegar a sua câmera, seu celular, igual você faz. Eu vou visitar a escola tal. Chega lá, fiscaliza, olha como é que está a merenda, como é que está a estrutura, como é que está o ensino, como é que está as coisas, estrutura. Tem impressora, tem isso, tem giz, tem tudo, tem quadro. Vê essa estrutura, vai no mercado, vê, registra como você faz. Isso é o trabalho do vereador. E havendo irregularidade, denunciar. Nem nas redes sociais existem denúncias. Então, por isso que eu digo, você está fazendo o trabalho aqui da maioria dos vereadores da nossa Câmara, que não se move, é por isso que eu digo que são omissos. Omissos. Infelizmente, é isso que eu vejo na Câmara, com tristeza. Eu não estou falando isso com vanglória, mas com muita tristeza eu vejo uma Câmara omissa, sem credibilidade alguma. Existe só para dar nome de rua e dar placa de homenagem a fulano, título de cidadão para outro, enfim, voto de aplauso para fulano. A Câmara, Dedé, 4 anos que eu fiquei na Câmara, não porque não tinha gente digna disso, tinha muitas, mas eu não dei voto de aplauso a ninguém. Eu não coloquei nome de rua de ninguém. Eu não dei título de cidadão remigense a ninguém, porque eu tinha coisas bem maiores para fazer. Eu tinha coisas bem maiores para fazer. E já havia gente na Câmara suficiente para fazer isso. Mas o que pauta hoje o mandato da maioria dos vereadores é enganando o povo, vou ser sincero. É tapeando o povo com essas coisas, enchendo o povo de pipoca, enchendo o povo de farofa, para que o povo não veja o mais importante. É a
de aplauso para um, de cidadão para outro. Está dando homenagem para quê? Até para o gato do prefeito. O seu dinheiro está indo pelo ralo. E a magia acontece aqui. E ele distrai sua atenção com isso aqui para que você não perceba o importante que está acontecendo desse outro lado. Porque a magia é assim. Engana você aqui para a mágica acontecer do outro lado. E aí você é lesado, passa seus 4 anos e você não vê Remígio se desenvolver. Procure em Remígio uma câmera de monitoramento. Você está vendo aí, todo mundo se assaltado todos os dias. Todo mundo sendo assaltado, comerciante, cidadãos e cidadãs religiosos, sendo assaltados todos os dias, mortos até. E procura. Vai ter que ter outro programa aqui para vir falar dos projetos. Eu não falei nada dos projetos. Isso é só o início. Mas procura. Eu propus na época um sistema de monitoramento. Procura uma câmara de monitoramento de remédios para inibir um bandido, um assaltante, um delinquente. Não tem. Mas porque não tem dinheiro? Tem dinheiro. E para onde o dinheiro está indo? Pergunta ao seu vereador, que não leu o balancete. Porque se ele leu, o prefeito corta os empregos dele, e as assessorias dele, e os privilégios dele. Seu dinheiro está indo pelo ralo. Enquanto o vereador dá placa 1, o dinheiro está indo pelo ralo. E você, cidadão remigência, sendo lesado. Lesado. Eu tenho dito que eu tenho sempre procurado mostrar Remígio. Tem quase 20 anos que eu faço isso. Eu tenho procurado mostrar Remígio para que o pessoal, que antigamente até era mais difícil, hoje todo mundo tem acesso à página social, para que pessoas que quase às vezes não saem de casa, tem pessoas, na Paulo, que ele só faz só o trivial. Uma grande maioria do pessoal, ele não se liga. Você veja que eu fiz um levantamento em frente ao mercado, e muitas pessoas sequer sabem que aquele mercado, desde o início, não de agora, de mais de 15 anos atrás, que eu mostro aquele mercado em página social, o que seria feito, o que a gente poderia, que melhoraria nossa situação, a situação dos feirantes e tudo. O pessoal nunca deu essa atenção. Quando você vai na página, quer dizer, depende se ele tem página, porque quando tem página, ela está fechada para o público, ela está aberta só para as famílias, né? Que é para os grupos. Porque o pessoal não tem de dentro da sua própria casa. Você representa o povo, você de dentro da sua própria casa, você pegar uma vez por semana, uma vez por mês, você dá satisfação, você falar com as pessoas, você mostrar esclarecimento, transparência, mas cai dentro de onde você está falando, irmão. O pessoal é todo comprometido. O pessoal não pode chegar a falar o que pensa. Comprometido com o poder. Sim, prefere baixar a cabeça, deixar a coisa rolar, contanto que aquele acordo que foi fechado seja cumprido. É diante disso, eu tenho isso aqui, é o início. Quando a gente entrar com Deus, com fé em Jesus, der saúde a todos nós, você vai retornar, não é a primeira vez. Tem muitos aqui, todos vão retornar. A gente vai sentar aqui, eu estou providenciando, a gente vai ampliar o espaço, a gente vai colocar os dois lados da moeda, com eu no meio, intermediando. E aquele, digo hoje, tempo atual agora, e vou falar sempre isso, você testemunhe isso. Quem se esconde da mídia social é porque muitas vezes tem o rabo preso. E tem medo de ser perguntado e não ter resposta. Ser confrontado, porque muita gente sabe disso. Porque isso aqui tem seus males, mas tem sua parte boa. Quando você chega, você falar. Esse pleito de 2024, ele tem muito o que mostrar. No que depender de mim, muitas pessoas vai ser chamada. E se ela também não quiser vir, a gente vai fazer um esclarecimento o porquê que a pessoa não veio. Que é nada mais justo do que o pessoal entender e o público passar a filtrar isso aí. Quando o político se exime, ele não quer aparecer. Eu já encontrei políticos com mandato dizendo que isso aqui não vai a nada, mídia social não vai a lugar nenhum. Que o contato dele é boca a boca com o povo. Por quê? Porque com o povo é mais fácil você contar a sua versão dentro de casa ali e sair. Quando você expõe sua opinião a uma mídia social, a um programa, a um podcast, você está exposto a muita gente contestar e outros concordar. Não é aquela plateia alugada, não. Exatamente. Então hoje eu pergunto a você,
qual é, na sua visão, diante do governo, a maior ferida do nosso município que a gente poderia ter melhorado? Dentro desse contexto, eu quero ver como você vê o desenvolvimento de geração de emprego e renda. Você viu se alguma coisa aconteceu em relação a isso dentro do nosso município? Com relação a isso, eu não vi absolutamente nada. E isso aí não houve avanço algum nessa pauta aí. Eu, infelizmente, Remígio, detentora de um privilégio muito grande. Remígio está localizado em uma situação geográfica privilegiada, mas infelizmente isso não tem sido explorado por muitos investidores e empreendedores. Tendo em vista que talvez seja a falta de confiança na política do município ou nos políticos do município, e talvez seja uma falta de incentivo por parte da prefeitura com relação a alguns empreendedores que precisam muitas vezes de um apoio, de uma mão por parte do poder público. Eu queria citar até aqui o nosso amigo Josivan Leal. Você falou nisso, nós temos o Josivan Leal com aquele loteamento dele ali. Converse com o Josivan Leal, veja a dificuldade que impuseram a ele sobre aquele loteamento. As pedras que colocaram no caminho dele para que ele tivesse êxito, pudesse desenvolver aquele loteamento aí no bairro do São Judas Tadeu, né? O conhecido bairro do Matadouro. Um cidadão remigense que na propositura do seu loteamento ia desenvolver o bairro do Matadouro, que até então era um bairro esquecido pelo poder público, né? Um bairro carente de infraestrutura, de urbanização, e Josivan Leal chegou e desenvolveu aquele loteamento dele assim, às custas do próprio bolso, no sentido muito todo. E eu não estou falando que a prefeitura deveria dar dinheiro a ele, não. Eu estou dizendo que a prefeitura deveria desburocratizar muitas coisas para que ele pudesse desenvolver. No entanto, ao contrário, colocaram foi pedra no caminho dele e ele foi um guerreiro em desenvolver aquele loteamento que veio beneficiar aquela população. Beneficiou o Matadouro mais que todos os prefeitos que passaram na cidade de Remígio. Com aquele loteamento, porque estendeu o bairro, urbanizou, calçou a rua de próprio cunho. Então, assim, e o que foi que a prefeitura beneficiou ele? O que foi que a prefeitura buscou? Quantos da prefeitura chegam bater na porta dele e dizer que você está precisando e que a gente possa ajudar? Então, isso talvez também seja a dificuldade de muitos cidadãos de fora que veem isso ser uma situação dessa ocorrer com o próprio filho de Remígio, aí fica com medo. E também, isso também obstrui o desenvolvimento, porque inibe muitos cidadãos remigenses que têm um poder aquisitivo maior de investir na própria cidade, porque não vê o poder público estimulando esse tipo de coisa. Agora, se você perguntar a maior ferida, Dedé, a maior ferida, eu vou dizer assim, eu vou trazer para a minha área, por quê? Porque uma das coisas que eu sempre bati em pauta quando eu estava na prefeitura, muitas coisas que a gente vai ter em pauta, depois em outro momento a gente vai relatar aqui, mas eu queria só trazer esse ponto, a questão da segurança pública. Dedé, seu Zezinho aqui, Baldino, Nossa, ele teve ano dele ser assaltado aí umas 5, 6 vezes no ano. Pergunte a ele, estou falando ele assim como exemplo, mas pergunte a um cidadão remigense, um comerciante de Remígio. Quantas vezes a prefeitura, após ele ser assaltado, quantas vezes um ente da prefeitura chegou na casa dele, no comércio dele, e dizer, em que a gente pode ajudar você? Não é dar dinheiro não. É estrutura, é dar segurança, é dar uma visão, estimular aquele comerciante a desenvolver. Mas não, o comerciante hoje começa, como foi a casa da lotérica, do Pague Fácil e outros, o cidadão abre um comércio, abre algo em Remígio, e de repente ele é assaltado. E simplesmente o poder público ignora aquele cidadão. Porque primeiro ele não foi nada estimulado para colocar aquele comércio.
E depois a prefeitura não oferece a segurança necessária. E não é porque não pode não, é porque simplesmente ignora esse tipo de coisa. Aí tudo isso, Dedé, nós não temos segurança, nós não temos estímulo ao empreendedor, estímulo aos comerciantes de Remígio algum, nem para oferecer um sistema de monitoramento para inibir um pouco a criminalidade, não tem nada nesse sentido. Por essa razão, Remígio ainda continua da forma que está. Somos privilegiados por uma situação geográfica maravilhosa, mas infelizmente os políticos, eles não colaboram em nada com isso. Diante disso, o pessoal não percebe, muitas portas estão sendo baixadas. Muitas desistências de pessoas que gostariam apenas de um apoio, de um incentivo para botar o seu pequeno negócio, para receber o incentivo, como disse você, não é financeiro, Napoleão. Remígio, pela localização dela, oferece muitas oportunidades, mas tem pessoas, muito em todos os setores. Agora que há uma questão, eu não quero ouvir quem tem ideias, eu quero ouvir quem balança a cabeça para mim calado e diz que está tudo certo. Eu não quero pessoas que me contestem, eu quero pessoas que, se eu disser que pedra é pau, é pau. E não funciona dessa forma. Você olha para os três cantos da cidade. Hoje, vamos lá, batendo uma situação que você também falou nesse assunto quando vereador. Quantos anos faz que ninguém fala da necessidade de nossa cidade de um abatedouro? E, você falou nisso, eu mais uma vez, por isso que cidadão é emergência. Eu falei que o orçamento, a lei orçamentária anual, a LOA, é uma balela. Uma balela. E eu desafio qualquer vereador para me contestar, que eu provo a ele que é uma balela. Por quê? Pergunte ao vereador que está no mandato hoje. Olhe lá, olhe os balancetes. Olhe os 10, os 15 anos, os últimos 15 anos. Os últimos 15 anos, que é mais ou menos o que eu compreendo. Olhe lá na lei orçamentária anual, se não está lá. Você, vereador de mandato, que votou no orçamento e que ele não foi cumprido. Olha, reforma ou construção de um matadouro. Está lá no orçamento. Quem foi que cumpriu? Quem foi o prefeito que cumpriu? E o vereadorzinho que reza na carteira do prefeito continua votando no orçamento. O orçamento mentiroso. Que ele aprovou, que a Câmara aprovou. Todos os anos está lá, Dedé. Construção, a reforma do mercado público, está lá no orçamento há mais de 20 anos. E nenhum prefeito cumpriu. Chegou agora, está sendo feito aos trancos e barrancos aí. Ok? Está sendo feito aos trancos e barrancos, mas estava lá no orçamento. E todos os vereadores votaram favorável ao orçamento, todo dia. Todos os anos o prefeito não faz, e o vereador no ano que vem, aprovado, prefeito. O prefeito não faz, e muitas coisas. Ele está falando de mercado público, está falando de matadouro e tantas outras coisas. Perfuração de poços. Está lá no orçamento. Procure. O prefeito não faz, mas o vereador vota favorável. O prefeito não faz, o vereador vota favorável. Por que o vereador vota favorável? E por que o prefeito não faz? Porque o vereador que vota favorável, ele foi já cooptado pelo prefeito. Ele não pode votar contra, não. Porque ele não representa você, cidadão remigêncio. Ele representa o prefeito. Nós temos na Câmara de Vereadores hoje, 1 ou 2 vereadores, talvez. O restante é tudo representante, secretário do prefeito que está lá. Tem o nome de vereador, secretário do prefeito. Procure um que fale contra, procure um que denuncie, procure um que diga que tem algo errado, que denuncie, pelo menos nas redes sociais, para ele deixar perder suas assessorias e seus benefícios e empregos dele e da família no outro dia. Não faz isso não. A gente fica feliz, uma sexta-feira de carnaval, nem todo mundo está lá na folia, muitas pessoas estão aqui acompanhando, a gente fica satisfeito no nosso podcast, que isso aqui é de todos nós. Escolheram a melhor parte, né, Daniel? Marcelo Lima está ligado ouvindo nosso programa aqui, nosso podcast, Marta Maria, entendeu? Alexandre Cardoso, Sônia Santos,
José Heriberto, Jailson Maia, Socorro Basílio, Fernanda Santos, Erivaldo Vitor, Valdo, meu irmão Valdo Chico do Leite, né? Maria da Paz, Bilio Soares, né? Bilio Soares, Júnior, Vitório, grande abraço, José Nascimento, Carlos Moura. Então, tem muito mais aqui, nessa mesma outra lista também que eu falei das pessoas que estão nos ouvindo. A gente vai mudar, pouco a pouco, ninguém muda isso, uma coisa que vem de 50 anos. Mas a gente, com a forma, tendo meio de comunicação, a transparência e podendo falar de peito aberto, podendo conversar com as pessoas, mostrando seu ponto de vista, né? Porque o difícil, às vezes, Napoleão, da pessoa querer se expor, é porque as pessoas falam muito e tem medo da lapada vir depois. Você sabe que a mídia social, o que ela registra hoje fica guardado. Que pode ser usado futuramente. Sim. Então a pessoa, se não mede as palavras na qual se dirige ao público, tem um preço a pagar. Correto. Aí hoje eu vejo, como você vê, são assuntos que eu pergunto a todos que nos visitam. É importante a opinião das pessoas. Como você vê hoje, Napoleão, a situação até hoje da feira de Remígio aos sábados? Qual a sua opinião, a sua visão? Perfeito. Entendeu? Assim, eu não sou, assim, claro, a pessoa mais certa para responder com toda a propriedade, porque na verdade quem deveria, as pessoas mais corretas são os comerciantes, as pessoas que têm seu... Mas é um consumidor. Não, correto. Sim, não, mas eu queria já deixar dito isso. Entendi. Apenas para resguardar a minha decisão, entendi. a minha opinião. Então, assim, deveria ser tratado isso com os comerciantes, sobretudo com os comerciantes de Remígio, né? Porque estamos falando da Feira Livre de Remígio. Mas a minha opinião, assim, de quem conhece um pouco, vivenciou, na verdade, um pouco, né, não é isso? As feiras de Remígio aos domingos, né, e agora aos sábados. Salvo engano, mas eu vi as feiras aos domingos com uma maior intensidade. Eu vi uma movimentação maior, apesar de que naquele tempo nós tínhamos uma população menor, mas ironicamente a gente viu uma participação maior da população nas feiras livres. Eu via uma maior aglomeração de gente, pessoas buscando, comprando e vendendo também. A feira eu vi com esses olhos, com muito mais entusiasmo. Hoje em dia eu vejo um comércio bem mais escasso, limitado. As pessoas, muitos comerciantes de Remígio, você falou agora há pouco em empreendedorismo e tal, e muitos comerciantes de Remígio perdendo espaço para outras pessoas, e o comércio e a variedade, as opções para o cidadão remigense foram limitadas. Antes havia uma gama maior de oferta de produtos e serviços, certo. Hoje não. Certo. Então, para o comerciante, talvez tenha uma opinião diferente, não sei, mas eu digo, para o povo, eu preferiria as feiras aos domingos. Certo. Então, veja só, é bom a gente ouvir as pessoas como, no geral, ao comerciante em si e também ao consumidor. É a oferta, serviço, e a demanda. Se a demanda. Não é isso? Então, a gente gosta de escutar porque é para isso que o podcast Fala Remígio existe e vai continuar no ar. Por quê? Porque a gente tem que fazer as pessoas chegar e opinar. Gente, não pode ser o muro. Ou é uma coisa ou é outra. Não tem condição. Agora, hoje, vamos lá, partir para esse princípio. Como hoje você vê, né? Começou essa reforma, como você disse, que essa obra era para ter sido... É uma coisa que é pré-histórica. Nós temos quase 5 anos ou mais que esse mercado foi interditado, que esse mercado deixou de funcionar,
que muita gente fechou suas portas. E outras pessoas, porque eu procuro escutar as pessoas, Napoleão. Comerciantes de longos anos. E despejou os comerciantes de Remígio. Exato. Despejou. Porque tirou e o camarada derrubou. É como o cara chegar aqui e prometer a você uma casa nova e dizer, nós vamos te entregar a casa amanhã. E hoje ele derruba a sua casa, coloca você na rua e amanhã a nova casa não está construída. Exatamente. Aí, diante disso, você viu muitas pessoas, pode olhar, a coisa mais notória que a gente vê que o município, ele está muito a qual do que poderia ser o movimento está pequeno. Napoleão, passa de 11h30 no centro de nossa cidade, Napoleão. Tá terrível. Hein? Não. Olha só, aí quando a gente chega, que a gente vê, amanhã você vai para a rua, você vai ver. Veja, só simplesmente eu já registrei por inúmeras vezes. Remígio ainda tem, infelizmente, Dedé, você falou no comércio, e Remígio ainda tem uma característica de cidade pequena. Por quê? Essa questão do comércio fechar ao meio-dia, isso é uma característica mais de uma cidade pequena. Eu acredito que muitos, quando a gente parte para uma cidade maior, de um comércio maior, a gente não percebe muitas lojas fechando na hora do almoço. Porque tem o trânsito, onde passa muita gente de fora e tem uma compra. Eu já vi até restaurante fechando na hora do almoço, aos domingos. Então, assim, isso é uma visão muito aquém do que o Remígio merece. Remígio merece um comércio virtuoso, um comércio com toda a sua força. Por quê? Porque, como eu disse, Remígio é uma cidade que goza de um privilégio muito grande de todas as demais cidades ao seu redor, mais do que Esperança, mais do que Barra, Ararareia. Enfim, Remígio é uma cidade privilegiada, mas a gente não vê as coisas se desenvolverem por aqui. Então, assim, tem que pensar isso e tem que... Hoje... Mais uma vez eu toco na questão de segurança pública. Antigamente a gente via as lanchonetes de Remígio, alguns comércios, outros mercadinhos, estenderem os seus horários de atendimento até 8 horas, 9 horas da noite. Hoje em dia não. O cidadão remigense, muitos deles fecham suas portas cedo. Em determinados dias de Remígio, a partir de 9 horas da noite, Remígio se torna a cidade deserta. Não tem ninguém. Mas por que isso? 9? 8? 8 horas da noite. 8 horas da noite, você pouco vê um pé de pessoa no centro da cidade, a não ser a Lagoa Parque. É isso. E muitos, a mãe, o pai, muitas vezes não deixa o filho e sair em determinado horário. Mas por que? Isso é o medo, a sensação de insegurança. E isso tem também feito com que o comércio em nossa cidade estivesse numa defasagem muito grande. Aí o pessoal chega, Napoleão, e diz: eu amo esta cidade. Eu lembro de um episódio, Napoleão, que era assim planejado, você sabe disso. O lugar do bem viver, e agora sistema... esse é o meu lugar. Esse é o meu lugar. Se foi construído uma ideia de monitoramento, vamos partir para dentro dessa parte. Né? Aí colocaram algumas câmeras em pontos estratégicos que hoje virou ponto morto. Só que aí eu fiquei pensando, onde é que está essa central? Onde é que está essa central? Não existia central. Uma certa pessoa, certa empresa tinha em seu celular o acesso à senha para ver se qualquer acontecimento, quando acontecesse, como houve um fato de um acidente, que quiseram malhar a pessoa sem se merecer, você lembra disso? Aí não existia, porque vê só, nós não podemos falar de segurança porque a gente não tem policiamento suficiente para dar essa guarda à cidade. Mas se um sistema de câmera fosse instalado, tipo uma portaria de um prédio, como a gente trabalhou, você vê isso em São Paulo, que a gente tivesse aquela pessoa aqui, com os monitores sua frente, um telefone exclusivo, tanto para a guarda municipal, como para a polícia. Aí o cara, quando uma pessoa fosse agir, o suspeito, 3 horas da manhã, 2 horas da madrugada, sei lá o que, tivesse passando ali, que ele percebesse que a pessoa ia, da central, ele ia passar a informação. Isso. Entendeu? Para que... monitorar indivíduos em assim, atitude suspeita. E isso ter uma parceria com a própria Polícia Militar, Polícia Civil, sei lá, enfim. Mas dá essa sustentabilidade, essa segurança ao povo de Remígio. Nós estamos órfãos.
nesse quesito, Dedé, nós estamos órfãos, com certeza, e não tem nenhum que acordou para esse ponto ainda. Chega uma grande pergunta, né? Como político, talvez até novamente fazer uma nova tentativa, que isso o tempo vai dizer. Veja bem, de dentro de uma própria situação que pleiteou, né, contra Cláudio, lá ganhou a eleição, pode sair de dentro da própria situação que hoje dividida, sair os dois candidatos ao município de Remígio. Como você vê isso? Porque se acontecer em 2022, isso é a minha visão, né? Sim. Pode acontecer 3, 4, né? Vias. Você deu para entender que a carência política, as cartas marcadas, as caras repetidas, estão de uma certa forma, que pode sair de dentro da mesma gestão que foi gestão no pleito eleitoral, depois que ganhou a divisão, sair as duas candidaturas majoritárias. Ou duas das, né? Duas das, porque... Então, assim, Dedé, isso pode ser uma estratégia, porque às vezes ocorre isso. A própria gestão pode lançar, como você falou, as duas candidaturas como estratégia, porque para eliminar a concorrência. Isso. O possível adversário forte. Porque uma segunda via de dentro da gestão vai puxar uma gama de eleitor que possivelmente, em outro cenário, iriam votar no adversário da gestão. Isso pode ser. Então, vai estudar os prós, os prós e os contras, e isso pode ocorrer mesmo, da forma que você pode ocorrer. Mas, dentro desses dias, ou seja, é claro que política muda todo o tempo, né? Hoje é um cenário, amanhã é outro, mas eu vejo ainda, assim, a gestão um pouco tímida com relação a esse candidato. Eu não sei quem é, mas eu vejo muito tímido. Eu acho que já deveria estar se trabalhando esse nome, deveria estar, porque hoje o tempo é muito... Passa rápido, muito rápido. Um dia desse, o pleito já eu está acho no que terceiro ano. esse nome já deveria ter sido trabalhado. Essa ideia de lançar político de última hora não é bom. Nunca funcionou. Não é bom. Eu acho que o nome já deveria estar. Porque provavelmente, não tenho certeza, mas com certeza o deputado tem um nome. Tem. Já tem um nome, você sabe que tem. Agora tem, não, certamente tem. É um nome certamente que Um ou dois nomes, mas tem, vem calçado pelo nome do deputado e não deixa de ser uma via forte, né? Mas eu vejo ainda, pelo menos esse é o resultado que temos da última eleição, né? Muitas pessoas contestam isso, mas o que eu tenho em mãos é o resultado da última eleição. Eu vejo a candidatura de Cláudio ainda muito forte, a candidatura de Cláudio, e aí, que é a real oposição de Remígio, porque a segunda oposição de Remígio, que até ontem era a situação, hoje se diz oposição, que é a oposição de conveniência, né? Que na verdade não é oposição de fato, porque é cria da mesma gestão. Então não existe até agora, mas a oposição de fato, característica mesmo é a oposição de Cláudio. E aí a situação, eu vejo que o rompimento favoreceu de certa forma o Cláudio, mais ainda, mas a gestão, se tem um candidato, deveria, e também o deputado, se tem um candidato ou uma candidata, eu acredito que já deveria estar trabalhando esse nome, dentro do processo. Talvez depois do carnaval isso possa acontecer, mas nós veremos, eu acho que para 2024, eu acho que teremos no mínimo de 3 vias novamente. Que é um fato que é o cenário que está sendo desenhado. E isso é interessante, né? Porque isso está mostrando uma mudança histórica na nossa cidade. Que até então, até uns dias atrás, não se via terceira via mesmo. Eram só 2 vias e acabou-se a história, Zé Fininho. Hoje não, as pessoas estão ousando, né, lançarem seus próprios nomes, lançarem uma terceira via. Isso é bom para a população,
porque cria opções. Eu acho louvável e quem quer que sejam os nomes, eu acho que Remígio só tem a ganhar, porque terá um leque de opção maior. Eu faço uma visão por a gente ter participado do pleito, né? O que é que eu acredito? Na visão, não sei se você é isso, o pessoal comenta, conversa de rua, a gente não tem afirmação de uma possível junção, até do ex-candidato vir fazer parte da situação. Correto. O que é que eu digo a você? A gente tem que ser claro e transparente. É o jogo, né? O andamento do jogo vai ditar. As cartas estão marcadas na pó, tem que parar, o pessoal já está se cansando da seguinte forma. Não é inadmissível, sei que a gente enxerga, sabe, mas as coisas podem ser corrigidas, todo erro pode ser corrigido, mas pelo contrário, continua permanecendo no mesmo erro. Vamos fazer as contas, vamos dar nome, ser bem claro. Cláudio Regis perdeu a campanha por 188 votos, praticamente sozinho. Qual seria a ação dele, Remígio? Está presente. Correto, ele peca pela ausência. Seu povo, sabe quantos votos o cara teve? Abraçar seu povo agora se afastou de 2020. Chegou agora em 2022, que se ele fosse o cara para idealizar, dependente de suas lideranças, pedir para que ele tomasse outra atitude, dentro de um compromisso que ele tinha que ter, porque Remígio já lhe deu 2 mandatos e quase lhe dá o 3º mandato, ele deveria ter colocado seu nome dentro do município. Ele trouxe um candidato, porque é conveniência política. Ele trouxe um candidato para ser votado aqui. E a votação rapidamente caiu drasticamente. Não foi nunca a votação que ele teve. Entendeu? O que é que mata o político? Ele achar que só precisa do povo quando ele quiser o voto do povo para tornar ela mercadoria de negócio. Em 2 anos. Correto. É um candidato mais forte que existe? Sim, pode ser porque a gente vê uma fragilidade. Mas só que tem esse ponto que muita gente, nem todo mundo, essa campanha disse isso. Até 15 dias da campanha, nós estávamos dentro, eu como pré-candidato, você também. A campanha estava na mão. Isso. Mas às vezes as arrogâncias da pessoa de achar que é o sabe tudo, que é o dono da verdade, que levou na cara. Isso. Porque tem que aprender a acreditar e ouvir as pessoas que falam com o povo. Mas fala verbalmente, fala humildemente, não fala com dinheiro no bolso não. É muito fácil, se você chegar Napoleão, toma 100 mil reais, vai cair em campo para a tua campanha, você só precisa trabalhar o último mês e pode ir para a zona que você praticamente está eleito. Correto. Então o que é que eu falo sobre isso? Eu vejo hoje, dificilmente uma terceira via. Por que, Napó? Porque o cara tem que ser muito, hoje no eleitorado, mais informado, mais esclarecido. O eleitorado hoje está analisando. Vai existir o mesmo sistema de dinheiro que a gente discutiu aqui? Vai, mas só que com uma diferença. Imagina, um grupo todinho se juntou contra um candidato. E a diferença foi 188 votos. Por isso que eu falei que foram fracos. Você entendeu? Diante de uma terceira via que arrancou. Porque a terceira via, ela arrancou de insatisfação, nem presta esse, nem presta esse, 1.700 votos. Eu queria até dizer aqui, você faz só na atrapalhando o seu raciocínio, diante da votação que nós tivemos na última eleição, de Cláudio Regis e o grupo de situação na época, por que eu digo que foram fracos? Porque isso demonstrou 188 votos, demonstrou que Cláudio perdeu para ele mesmo. Então o grupo de situação não foi eleito. Isso deve ser uma preocupação, inclusive, do grupo de situação. E a situação que eu me refiro são as duas situações, porque existe uma situação que está no poder e a outra situação que foi deportada do poder, né? É a situação rancorosa lá que foi demitida do poder. Então, assim, essas duas situações deveriam estar preocupadas com o Cláudio, apesar de tudo isso que eu concordo com você que você falou. Uhum. Deveriam estar preocupados, porque, como você disse, eu concordo com o que você falou, Cláudio perdeu para ele mesmo. Cláudio perdeu para ele. Então, fica aqui até um conselho, uma sugestão, uma ideia, que
Cláudio e todos os assessores dele deveriam repensar esse modelo de política, deveria ser mais presente mediante a credibilidade que Remígio continua dando a Cláudio, porque eu estou falando em reflexo a alguma eleição. Né? Nós só vamos ver quem vai ser ou quem será daqui a um ano, né, mais ou menos. Mas assim, até então, Remígio tem dado esse voto de confiança a Cláudio, e tu deveria pensar, vir mais, ser mais presente em Remígio e se inteirar dos assuntos que a gente está tratando aqui, de que ele como cabeça dessa oposição, precisa, porque política está mudando, o modo de fazer política está mudando. Por quê? Porque as pessoas estão se tornando cada vez mais informadas, através desse podcast aqui, de outros veículos que você detém nas redes sociais, que trazem informação para o povo. E isso aí nós queremos ver Cláudio, a par disso, participando de um podcast desse, que você está aqui. Para ele, para Paulinho, para quem quiser vir falar com o povo. Exatamente. O povo e vendo a demanda do povo, não somente no período eleitoral de campanha, mas em todo o tempo, porque o povo precisa dessa presença dele. E não acredite, porque às vezes a gente chega, vai para o programa. Aí no programa lá, a gente vai com o texto pronto. A gente não quer debater assunto pertinente, aquilo que o povo gostaria de ouvir. Não. A gente aqui faz isso aqui que nós dois fez. A gente conversa, a gente dialoga, a gente opina. É um diálogo pode aberto. Divergir, é um papo aberto. Aqui não tem esse negócio, você vai ser entrevistado, não. Você me pergunta, eu te pergunto, a gente conversa e leva uma informação positiva ao povo. Diante disso, Napoleão, tão positivo, hoje o nosso bate-papo, 1 hora e 40 minutos de podcast, entendeu? 1 hora e 40 minutos, agradecendo demais, deixando você com espaço livre, sei que você vai voltar outras vezes, que é importante, é muito importante a sua fala, a sua opinião, como formador de opinião, e também que futuramente pode ter uma ideia novamente de colocar o nome à disposição do povo. Faça suas considerações, fique à vontade. Eu quero, Dedé, terminar apenas trazendo uma reflexão também sobre, para a comunidade evangélica, eu não podia deixar de ter essa passagem aqui e deixar de falar nesse ponto. Vejo uma necessidade muito grande de o povo evangélico ter uma representatividade na Câmara Municipal. Olho com tristeza para a Câmara de Vereador hoje e ver que das 11 cadeiras que há lá, as igrejas evangélicas de Remígio não tem ninguém que os represente. É triste ver e fazer essa leitura, mas é a realidade que nós temos em nossos dias. Por que precisa? Para levar as demandas desse povo, dessa sociedade. Remígio hoje goza de um grande número de evangélicos e precisa, todo o povo, toda a comunidade precisa de representatividade. A política hoje é feita por representatividade. Então se não há representatividade na Câmara Municipal, não existe esse povo para o poder público. Se não há representante na Câmara Municipal, não existe esse povo para o poder público. Então eu deixo esse apelo aqui à comunidade evangélica, que possa atentar mais para as questões políticas e ver como funciona a máquina pública. Não se isente do processo, ao contrário, a igreja, enquanto instituição, ela tem que participar do processo político, porque nós somos cidadãos também terrestres, até que nós sejamos tirados aqui por ocasião da morte ou por ocasião da vinda de Cristo, para quem crê, né? Mas nós devemos, não só podemos, mas devemos participar do processo, das discussões. E aí eu faço esse apelo para a comunidade evangélica. Quero deixar aqui os meus agradecimentos, mais uma vez ao caro amigo Dedé e a todo o povo de Remígio, que até essas horas estão com a gente. Aqueles que não foram brincar o carnaval. Aqueles que não foram brincar o carnaval, a exemplo de nós que estamos aqui, eu, Dedé, Paulo também e outras pessoas, né?
que escolheram a melhor parte de estar ouvindo a informação, né, Dedé? É verdade, é verdade. Informação, e informação sempre é boa. Às vezes nós perdemos grandes oportunidades por falta de informação. E aqui eu quero deixar meu agradecimento a Remígio e mais uma vez dizer que sinto-me, apesar de que não fui eleito, tudo bem, eu respeito o processo democrático, mas mesmo assim, estamos aqui nesta noite. Dedé está com o programa, o podcast, Dedé está com suas redes sociais aí diariamente mostrando, trazendo reportagens a respeito das demandas, das mazelas de Remígio e também mostrando pontos positivos também da cidade, porque existem os dois lados, é importante mostrar isso. Mas por que fazemos isso? Porque nos sentimos devedores a Remígio. Não porque Remígio nos pagou com dinheiro, alguma coisa, mas pelo carinho que o povo tem para conosco, pela confiança que muitos cidadãos ainda têm para conosco, e por esses motivos, dentre outros, nós nos sentimos devedores e estamos aqui, e 2024 é logo ali, e oxalá Deus nos permita participar de mais um processo eletivo, né? Mas de uma ou outra forma, uma coisa eu acredito, nós vamos continuar discutindo Remígio, discutindo sobre o que nós podemos ajudar Remígio para se tornar a cidade mais promissora, porque Remígio precisa e merece. Obrigado a todos, agradeço a você, Dedé, a todos, e a Deus por essa oportunidade, em nome de Jesus. Mais uma vez, o Fala Remígio recebeu mais um grande formador de opinião, ex-vereador, no qual eu agradeço aqui. E aproveito mandar um abraço também para Zé do Mocinho, Dona Celina, Zé da Verdura, Paulo Carolino, Madrinha Chiquinha, pessoas que nos escutam, que nos assistem, entendeu? E Fala Remígio é um espaço que de uma forma ou outra vai só acrescentar, vai somar para cada um de vocês todas as sextas-feiras. A próxima sexta a gente tem, eu estou quase fechando, também uma pessoa que eu acredito que muitas pessoas vão querer ouvir ele. Muitas pessoas, estou só aguardando a confirmação para anunciar a partir de quarta-feira quem será o próximo entrevistado do podcast Fala Remígio. A todos um grande abraço, que Jesus ilumine a todos vocês, o lar de todos vocês, e até a próxima sexta-feira com o podcast Fala Remígio. Obrigado, meu irmão Napoleão, e até a próxima. Até a próxima. Você assistiu o podcast Fala Remígio. Aqui, Remígio Cidadão tem vez e voz. Até a próxima!